Inscreva-se no canal para estar informado de todas as notícias. Isto também é notícia. Nós, enquanto cidadãos angolanos, temos o dever de nos entendermos. E os militantes do partido também. Porque senão, que tipo de exemplo é que estamos a dar às gerações vindouras? Se foi decidido, a quando da independência, que Angola assumiria um regime democrático, então nós temos a obrigação de ser éticos quanto ao assunto. Ou é democracia ou não é democracia. Se é democracia e temos regras, temos estatutos, temos leis, temos código deontológico, e aqui eu permito-me voltar a fazer menção a um assunto que eu própria levantei no Congresso do MPLA em 2014, que não é possível, não é bom, não é salutar, não é democrático tampouco, que o presidente da nação, que deve ser presidente de todos os cidadãos, independentemente da sua origem, credo, opções políticas e religiosas, deva ser também o presidente do partido. Aliás, temos muitos bons exemplos em África também, de presidentes que, quando da sua eleição, que se retiraram da cúpula do partido. Por outro lado, também continua a não ser bom que os governadores provinciais, com exceção de Luanda, continuem a ser os delegados provinciais. Aqui claramente há uma violação do código deontológico, porque você não pode simultaneamente dentro do partido fiscalizar-se a si próprio, mas por outro lado acaba por violar o código deontológico da própria função pública, que obriga nos deveres para com os cidadãos a isenção e a imparcialidade. Portanto, nós temos problemas para resolver e é conversando que nós devemos resolvê-los, e quanto mais depressa melhor, porque senão ou vamos repetir aquilo que aqui foi dito, o Tribunal Constitucional vai ter que eventualmente anular, porque se for a regra, se for e levando os mesmos princípios que levaram à última anulação, e se formos éticos, ou então temos que tomar uma decisão e dizer que não somos mais democráticos, somos um partido comunista tipo o Partido Comunista da China. E aí, ou aceitamos ou não aceitamos. Agora, não podemos querer ser cão e gato ao mesmo tempo, porque isso não é ético, isso confunde as pessoas. Isso não é salutar para o futuro do país, e muito menos para o presente do país, levando inclusivamente alguns dos nossos dirigentes do partido a tomarem comportamentos que são ridículos. Qualquer criança olha e pergunta, mas porquê? Afinal é uma coisa ou é a outra? Portanto, nós temos esta responsabilidade enquanto cidadãos, no exercício da nossa cidadania, da soberania da nossa cidadania, de podermos ser capazes de resolver estes problemas e de uma vez por todas decidirmos o que é que queremos do país. Agora, também não há partidos ad eterno no poder em democracia. Se não há, se é permitido até pelos próprios estatutos do partido, então sejamos éticos e sejamos justos também, para podermos permitir, que é muito bom, que outros candidatos se possam candidatar e trazer também lufadas de ar para o país. Porque não é possível nós dizermos, pai e mãe você não escolhe, mas líder político você escolhe. É isso que está na Constituição. Então, se você tem esse poder, tem esse direito que é conferido a todos os cidadãos, por que é que esse direito está a ser sonegado através de manobras que não levam nenhuma boa água ao próprio partido, à imagem do partido? Quer dizer, acabamos por sujar a cara do partido porque vontades, e nós não estamos aqui por vontades, nós estamos aqui por leis e regulamentos. Portanto, o próprio partido, mais do que dar um tiro no pé, acaba por sujar a sua imagem, não só dentro do país, mas também fora do país, o que não é bom. Não é bom para todos nós angolanos, que temos o direito de escolher livremente, sem manobras,
e sem deturpação dos códigos deontológicos e da ética também e dos próprios estatutos. Que assunto é este que nós temos? Parece que temos uma cola tudo, uma super cola de alguns cidadãos agarrados ao poder. E isto não é nada bom. Não é nada bom para ninguém. Dizia que no âmbito da documentação a elaborar para o 8º Congresso Ordinário do Partido, então vão ser submetidos para a apreciação dos delegados vários documentos, e um deles é uma proposta de ajustamentos aos estatutos do MPLA. Portanto, os delegados vão poder produzir as suas reflexões, não é, à volta de todas essas orientações políticas e estratégicas, e caso elas não se ajustem à realidade, claro que vamos introduzir melhoramentos. Eu, pelo menos, e digo já aqui a todos os meus amigos que estão aqui no painel, que eu, claro que tenho que obedecer a linha dos estatutos, mas proponho a retirada deste eu costumo chamar a resolução 113, que é uma resolução que, a meu ver, fez parar o país. Eu tenho que ser sincero. Esta aí que a gente fez referência, sim, não é? Isso fez parar o país. Por quê? E eu explico. Com uma orientação desse tipo, todo aquele capital humano, aquela competência, as capacidades angolanas ficam cerceados à mercê do partido. Ou seja, os conhecimentos técnico-científicos, as nossas análises que têm que ver com o desenvolvimento, ficam condicionados a questões ideológicas, às questões de orientação do partido. E é por isso que muitas vezes a gente ouve certos analistas a privilegiarem o seu ponto de vista mais partidário do que técnico-científico. Portanto, para mim, esse artigo fez estagnar muito o nosso país. E eu creio que os delegados, ao passarem em revista artigos dessa natureza, que vêm naturalmente do passado, onde lhe introduzir melhoramentos e até, se calhar, anular alguns deles. E esse 113 está por um fio. Pelo menos, se eu for até as últimas consequências, posso adiantar que esse artigo está por um fio. Isso e o António Venâncio, enquanto candidatos à presidência do MPLA. Podíamos, mas na PlayStation, né? Isso seria o exercício da democracia partidária. Eu gostaria de dizer o seguinte, que cada vez mais é importante que tenhamos noção de que primeiro somos pessoas, depois somos cidadãos, e só depois é que temos opções políticas e ou religiosas. Com o exercício da soberania da cidadania, ele está na cidadania, com as pessoas, a solidariedade está com as pessoas, a cidadania está com os cidadãos. As políticas vêm a seguir, elas sim são instrumentos, mas não podemos confundir as duas coisas. Por outro lado, repetir aqui de alguma forma que estamos numa grande oportunidade para olharmos para o contexto atual e ajustarmos a nossa realidade, porque francamente o passado não é passível de mudança, mas o futuro faz e começa agora. E sem essa vontade, e mais uma vez dizer parabéns António Venâncio pela coragem de começarmos a trilhar um futuro diferente daquele que temos agora. E já agora dizer que muitos dos discursos quanto à forma e quanto ao conteúdo que vamos ouvindo hoje pararam no tempo, coadunam-se mais com uma época que não nos diz mais respeito. Os nossos concidadãos não querem mais ouvir aquela conversa. Nós queremos ouvir como é que nós vamos ter alimentação, como é que nós vamos ter habitação, ou ainda que seja um muquifo, um abrigo, como é que nós vamos ter saúde, como é que nós vamos ter acesso à instrução para os nossos filhos. Esses 4 grandes pilares que estão a ser descurados na nossa sociedade e que simplesmente nós vemos o aumento da pobreza funcional do nosso país, porque estamos desajustados, as nossas políticas estão desajustadas à nossa realidade. As mentalidades que estão
imbuídas dos nossos discursos hoje, estão no século passado. Nós estamos no século XXI, pelo amor de Deus. Portanto, ou nós começamos a trabalhar com a academia, e sim, os partidos políticos também têm projetos, também precisam trabalhar com a academia, também precisam de ter estudos de projeção, também precisam de ter estudos de viabilidade. Ou então vamos continuar neste faz de conta que estamos numa democracia, o que é mau para todos nós, mas é sobretudo mau para os cidadãos e para o exercício da nossa cidadania. De solidariedade, quer para o Venâncio, enquanto candidato à liderança do MPLA, está a acontecer justamente com o Congresso da UNITA. Portanto, Graça Campos, não é tão grave assim em democracia, não é grave em política, mas é preocupante que um grupo de cidadãos, milhares de cidadãos, se mobilizem para aderir a esta corrente, e principalmente com uma afirmação que eu acho, que reputo do ponto de vista político muito forte: nós não estamos a contribuir para o Adalberto Costa Júnior, nós estamos a contribuir para salvar a democracia. É uma afirmação política forte. Deixa-me só dar aqui o número. Todos aqueles que quiserem apoiar, o IBAN é AO, não é? AO 06, portanto Angola, e depois é 0055 0055 40, portanto 0000 19, outra vez 19 42 25 10 158. Eu vou repetir: 0055 0000 19, outra vez 19 42 25 10 158. Pronto, agradecimentos antecipados a todos os angolanos. Boa fé. Vai ser submetido a uma auditoria do próprio partido, não é? Graça, okay. Vamos lá. Muito obrigado pela atenção que mais nos dispensaram. Obrigado. Okay, Graça, é preocupante, quer dizer, que se cria... Preocupante não, quer dizer, isto acontece em democracia. Mas quando há uma corrente que está a ser criada de apoio ao António Venâncio, ao Adalberto Costa Júnior, e depois as pessoas fazem a declaração, depois da contribuição fazem uma declaração assim: nós não estamos a contribuir para o Venâncio, nem para o Adalberto Costa Júnior, nós estamos a contribuir para o futuro do país e para salvar a democracia. Parece ser uma afirmação política muito grave, não é? Uma afirmação grave. Isso está muito longe de ser preocupante, muito longe mesmo. Pelo contrário, isso é saudável, é salutar, significa que há um importante segmento da população que despertou para os seus direitos, que quer lutar por um país melhor e entende que esse país melhor constrói-se com democracia, em que o cidadão possa exprimir e realizar os seus desejos. Essa manifestação de cidadania é absolutamente elogiável. Agora, o que me preocupa é a mesquinhez que verifico da parte de alguns militantes do MPLA. Ainda ontem um deles dizia que a UNITA está a explorar os cidadãos ao pedir-lhes apoio. Ora, isso no mínimo é mesquinho. Ninguém ouvia a UNITA a obrigar qualquer, nem tem condições de obrigar nenhum cidadão a apoiar financeiramente. Esse é um exercício voluntário de cada cidadão. E o MPLA não pode ter a pretensão de controlar também isso. Eu tenho meu dinheiro. Quem é que diz que se eu tiro 10 kwanzas e apoio o Congresso, isso vai me empobrecer? O que empobreceu o angolano? Isso que a UNITA está a fazer, está a ser feito, é um gesto voluntário. Mas o que empobreceu o angolano foi aquela realidade que nós vivemos durante muitos anos, em que $1 de cada barril de petróleo vendido pela Sonangol ia para o MPLA. Portanto, o MPLA ia ao nosso bolso sem a nossa autorização.
A UNITA não está a fazer isso. A UNITA pediu e as pessoas estão a aderir quem quiser. Portanto, isto é um salutar exercício de cidadania. Ver nisso o empobrecimento da população é de um cinismo atroz. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. A UNITA decidiu ao longo desta semana marcar o seu congresso, o seu 13º congresso para o... No âmbito da documentação a elaborar para o congresso. Venâncio, o microfone. Este congresso do MPLA... Acabaste por dizer e vais ser antecipado. Não estou a fazer campanha. Bem,